Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, já fazendo os nossos lembretes e a nossa divulgação do movimento. Eu gostaria de pedir a todos que possam estar desligando o celular ou colocando no modo silencioso, para que a gente possa ter toda a atenção, né, na hora dos estudos. E a gente está lembrando a todos que nós teremos o recesso agora nesse finalzinho, início e mês de janeiro, nós não vamos ter estudos na casa, ESD, estudo de mediunidade, o Livro dos Espíritos, por enquanto, mas teremos o retorno em fevereiro, logo no início de fevereiro. Mas as nossas reuniões públicas estarão ativas, de vento em popa. Então, toda terça às 19h30 e todo sábado às 9 horas estaremos aqui com as nossas reuniões públicas. Quem quiser vir assistir às nossas palestras, a nossa casa está aberta. Inclusive, esse mês nós temos aí temas maravilhosos, estudando aí com os nossos expositores, e que fala do livro Ensinos de Jesus. E hoje a nossa irmã Eni vai nos trazer o tema A Ressurreição, o Espírito, a Fé. Temos que estudar bastante sobre essa questão, né? No próximo sábado, no dia 21, será o tema O Natal na Visão Espírita. Nosso irmão Jorge Silva, parece que ele é de São João, não é isso? Lá de São João, ele já esteve aqui na nossa casa algumas vezes e vai estar trazendo também a banda Alvorada de Luz. Então, quem puder vir prestigiar o nosso irmão que vem de lá, né, de São João, a banda também que é maravilhosa, aquelas músicas lindas. Então, venham sábado às 9 horas aqui com o nosso irmão, que vai falar sobre o Natal na visão espírita. No dia 24, nós teremos a nossa irmã Joane Dias, com o tema O Pão da Terra e o Pão do Céu. E no sábado, reconhecimento e gratidão, com a nossa irmã Joane Dias também. E na última terça-feira do mês, nós teremos a nossa irmã Rosa Silveira, com o tema A Palavra de Vida Eterna. Então, todo esse mês de dezembro, estamos estudando temas maravilhosos, né, sobre esses ensinos de Jesus. Precisamos mesmo estudar bastante. Então, a gente fica muito feliz com todo esse movimento que temos aqui na nossa casa, né? E vamos assim estudando e aprendendo melhor todos esses ensinos. E agora nós vamos passar a página que vai ser visualizada na tela, que é o tema Jesus e os Meninos, pelo Espírito Veneranda, de Francisco Cândido Xavier, no livro Antologia da Criança. O Divino Mestre ama as crianças com especial carinho. Ele sabe que os meninos e as meninas do presente serão pais e mães no futuro. Sabe que todos os pequeninos de hoje serão os administradores, ministros, juízes, professores, médicos, advogados, artistas, escritores, artífices, lavradores e operários de amanhã. E por isso simboliza neles a esperança do mundo, onde o reino de Deus será edificado. Jesus reconhece que, se os meninos de agora quiserem, a terra do porvir será melhor, mais sábia e mais feliz. É por essas razões que o Divino Senhor se aguarda a compreensão e o concurso dos homens bons. Também espera a cooperação das crianças fiéis. Graças a Deus. Então, com esta página que nos ajuda, que nos dá o direcionamento, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre,
E agradecer, Senhor, por esses instantes em que aqui viemos buscar a Tua palavra, os Teus ensinos, nesta casa tão acolhedora, Senhor, nesta casa que nos oferta e nos brinda todas as noites com esses ensinamentos do Teu Evangelho, que possamos bem compreender e aprender todos esses ensinamentos, para que junto de nossos irmãos de caminhada possamos, Senhor, nos fazer melhor, mais compreensivos, mais benevolentes, mais tolerantes, um pouco mais pacientes, que sabemos, Senhor, que são virtudes que ainda estamos trabalhando em nós, mas que estamos perseverantes, Senhor, nesta proposta de amor para com o nosso próximo. Agradecemos, Senhor, por esses momentos, pedimos por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, por aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, que eles possam encontrar a paz, o equilíbrio, que eles tenham bom ânimo, força e coragem para continuar na sua caminhada. Pedimos em especial pela nossa irmã Eni, que vai nos trazer os estudos desta noite. Que ela seja amparada, intuída sempre para o bem, que ela tenha coragem, Senhor, e perseverança na sua jornada, Senhor. Que sabemos, para todos nós, é bem árdua, mas que com perseverança, com fé, vamos trilhando este caminho do bem, através, Senhor, desses ensinos que nos traz nesta noite no seu Evangelho. Abençoe-nos, Senhor, que possamos iniciar mais uma noite de estudos da nossa casa. Fique em nossos corações, nos abençoando e amparando. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Eni, que vai nos trazer os estudos. Obrigada. Boa noite. Vamos mais uma noite de estudos, né, de reflexão. E o tema de hoje, assim, mexe muito com a gente, no sentido de que, nesse período, né, de nascimento de Jesus, que a gente está tão envolvido emocionalmente uns com os outros, né? E é uma reflexão bem bacana. Para começar, eu gostaria de que a gente, antes, vou fazer uma pergunta que vai ficar lá no nosso coraçãozinho. No final, a gente pensa junto. A gente pode até, né, trocar ideia. Porque a lição de hoje tem tudo a ver com essa pergunta que eu vou fazer. O que nos transformou no ano de 2024? Cada um de nós, na nossa consciência. Passamos por fatos, né, por momentos, por emoções que nos transformaram, não passamos? Acho que cada um de nós tem um motivo de uma transformação. Se é para melhor, para pior, não sei, mas nós temos. Então, essa pergunta vai ficar: o que nos transformou no ano de 2024? No final do estudo, a gente vai comparar a nossa transformação com a transformação que a gente vai ver aqui no estudo, tá bom? É só para a gente ir refletindo sobre isso, porque a gente não para refletir. E o nosso estudo de hoje é sobre a história do cristianismo, o antes e depois de Cristo. Então, a ressurreição, né, foi vivida, foi percebida, né, através de Cristo, através da experiência dele. Primeiro ele veio falando, trazendo as mensagens, e depois ele viveu isso. Então, foi uma transformação muito profunda, né, para os homens. Foi uma tomada de consciência, porque antes era falada, mas não era vivida. E a partir de Cristo ela foi vivida. E nós também temos as nossas transformações, né? Então, assim, achei muito esse estudo desse livro, né, Parábolas de Ensino de Jesus, ele veio falar dessa... Por algumas outras vezes, a gente já vem estudando sobre a história do cristianismo. A gente não para em nenhum momento para falar, para pensar nessa transformação. Imagine quem estava lá nesse período, como foi transformador.
foi tão transformador que a gente marca antes de Cristo e depois de Cristo, não é? Então, nós também podemos, assim, ver na nossa vida quais as transformações que nós trazemos e podemos, né? E nós podemos ter todos os dias. Então, não posso dar spoiler. Vamos começar o nosso estudo, né? Então, aqui no livro, quando a gente começa a falar da ressurreição, ele traz várias passagens para mostrar que já se falava do Espírito de verdade, que Jesus já falava da ressurreição, já falava da fé, de uma forma muito evidente. Só que as pessoas não viviam como ele viveu, né? E os apóstolos, eles trazem isso. Por exemplo, em João tem uma passagem, né? No capítulo 15, versículo 26 e 27, que ele diz assim, ó: quando vier o Espírito da verdade, que procede do Pai, dará testemunho de mim. E vós também dareis, porque estáis comigo desde o começo. Olha, falando do Espírito. João também fala assim, ó: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Olha aí falando, né, da vida eterna. Lucas fala assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos confiro domínio real, assim como meu Pai me conferiu, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. E vos sentareis sobre tronos para julgardes as 12 tribos de Israel. Ele também vem falando desse julgamento de Deus, que Deus julga de uma maneira diferente, né? Da ressurreição. Lucas também fala da passagem da fé, falando do grão de mostarda. Ele diz: se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a este sícoro: arranca-te e transplanta-te no mar, e ele vos obedeceria. Então, há várias passagens dos evangelistas falando da ressurreição, do Espírito e da fé. Só que o entendimento não era tão grande, porque os espíritos ainda não tinham maturidade para isso, e estava vindo assim muito fresquinho, né? Então, eles estavam ainda se apropriando disso, não tinha nenhuma vivência real. Mas aí, o que acontece? Vem a ressurreição de Jesus. E dali para frente, tudo se modifica, tudo se transforma, né? A ressurreição, ele é um dos aspectos centrais e mais impactantes na religião, na história do cristianismo. E de acordo com esses relatos, né, bíblicos, Jesus foi crucificado pelos romanos no Calvário, próximo a Jerusalém. Após 3 dias de sua morte, no domingo de Páscoa, Jesus ressuscitou dentre os mortos, aparecendo a seus discípulos e a várias outras testemunhas. Quando em outro momento isso aconteceu? A gente não tem nenhum relato, né? Só através de Jesus. E o relato mais detalhado dessa ressurreição é encontrado no Evangelho de João. Segundo João, Maria Madalena visitou o túmulo de Jesus no domingo de manhã e o encontrou vazio. A gente até fez recentemente um estudo sobre isso, né? De Maria Madalena. Ela então teve um encontro com Jesus ressuscitado, que lhe disse para contar aos discípulos sobre sua ressurreição. Jesus apareceu para os discípulos e para outras pessoas. Tem até alguns relatos que têm contado 120 pessoas. Quer dizer, algumas passagens, né? Então, olha como que Jesus veio mostrar não só a Maria Madalena, não só a seus discípulos, mas a outras pessoas, né? Ele usou de várias testemunhas para poder fortalecer esse sentimento nas pessoas. E que é o que realmente vem acontecendo. O tempo todo a gente tem esses testemunhos, né? Que as pessoas falam, mas ninguém voltou para falar. Volta, sim. A gente tem esses relatos, sim. Então, a gente tem que ter essa certeza de que a vida é eterna, né? Então, esse fato, né, ele revolucionou a vida dos primeiros cristãos. Até então, isso não acontecia, né? Foi uma novidade muito grande. Imagina, uma novidade através de Jesus. Imagine a força, o efeito que teve na transformação das pessoas, né?
E isso tornou a base para a propagação do evangelho em todo o mundo. Não só ali naquele meio dele, mas em todo o mundo através dos tempos, né? Sendo um dos principais pilares da fé cristã, porque demonstra o poder de Deus sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos, que crendo encontra esperança e consolo, né, em meio às provações da vida. Então, a ressurreição, que para nós, né, é a reencarnação, né, essa ressurreição, essa aparição de Jesus, foi um consolo muito importante para a humanidade, para os cristãos e, né, através disso, porque foi o que deu esperança, que foi o que deu força, foi o que deu entendimento de que a vida não terminava. Porque imagine você viver achando que tudo acaba nessa vida. Que motivo nós teríamos para, né, tantas coisas que a gente passa e que a gente se esforça para conseguir, né, sabendo que o fruto de tudo que nós passamos não é para agora, né, mas para a vida eterna. Então, os relatos dos evangelhos, as cartas dos apóstolos, os testemunhos dos mártires cristãos, né, que morreram, né, em nome de Deus, e os registros históricos externos são elementos que podemos encontrar sobre a fé cristã. Então, tudo isso é mostrando a fé, né? E assim entender como fortalecer essa nossa convicção. Esses relatos impactaram de forma direta e profunda na propagação do cristianismo. Por quê? Deu esperança da vida eterna, né? Jesus venceu a morte. Olha a esperança. Libertou do pecado. Por quê? Se reconcilia com Deus. Ninguém está condenado, mas se reconcilia com Deus para ter essa nova oportunidade. Se identifica com o Cristo. Olha que coisa boa a gente ter certeza que a gente também vai ser capaz como Cristo. Olha a esperança, olha a fé aí, né? Então, ao crer em Jesus, os cristãos são colocados em comunhão com Ele e compartilham sua vitória sobre a morte. Essa nossa certeza, né? E a capacitação para servir. Você ter essa certeza que você está para a vida eterna, você se transforma nesse sentido. Você se capacita, você passa a viver uma vida plena de propósito. Não fica mais sem propósito a sua vida, mas você tem um propósito. Ajudarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros. A gente passa a ter propósito e significado, né? Esse propósito. Passa a ser a base da missão da igreja. Então, a igreja deixou de ser uma coisa crer por crer, mas passa a ter uma base firme, sólida, que é a vida eterna. Porque, independente de ser espírita, as pessoas acreditam que continuam, né? Que vamos para Deus. Então, isso foi muito importante. Então, esse movimento de Jesus que ele veio nos trazer foi muito importante para nós. Nós temos muito que agradecê-lo, né? Para a nossa evolução. Deixamos de ser tão criados, passamos a ter uma visão maior de vida para poder a gente crescer, ficar adulto aí na vida espiritual. E a confiança na soberania de Deus. Acreditar de ter um Deus só e que Ele é poderoso, soberano, né? Nos lembrando que mesmo distante da vida espiritual, né? Diante de nossas dificuldades na Terra, diante de nossos desafios, Deus tem o poder de trazer a vida, de transformar situações impossíveis. Nós temos a certeza de que Ele é capaz de cumprir as suas promessas. Então, a reencarnação, a ressurreição de Jesus é isso, né? Ele cumpriu a promessa de que a vida seria eterna. E após essas aparições diárias de Jesus, de acordo com a divina lei, que ia abrasando, né, que ia fomentando os corações através dos ensinamentos de Jesus, que eram tão edificantes, cheio de mansidão, de humildade, que até então não era assim, era olho por olho, dente por dente, né? Levava aqueles irmãos às culminâncias da espiritualidade. Imagina, um dia você não tem esperança nenhuma e no outro dia alguém te dá esperança.
você se eleva, né? Você se transforma. E esse movimento, né, de espiritualidade era para preparar-los, né, para receber os espíritos santificados pela sua palavra, conforme ele havia prometido. Quer dizer, ele prometeu o Espírito Consolador, ele prometeu a espiritualidade, ele prometeu a vida eterna, né, e preparou-os através de quê? Da sua ressurreição, né? Da sua vinda depois da sua morte, mostrando que tudo era possível, né? Como ele prometeu. Sendo assim, tendo essa fé, tendo essa esperança, entendendo que a vida é eterna, isso era uma preparação para receber os espíritos, né? A espiritualidade. E ao dar-lhes as últimas instruções, né? Jesus recomendou-lhes que não saíssem de Jerusalém. Essa passagem está em Lucas, onde veriam o cumprimento da promessa de que lhes falara, e que era a comunhão com o Espírito. Então, eles teriam que ficar ali para eles passarem por essas experiências, né? Para eles entenderem essa comunhão com os Espíritos. Aí os discípulos o interrogaram a respeito desse reinado de Deus. Em que tempo se estabeleceria nesse mundo? E Jesus respondeu: não vos compete saber o tempo, nem épocas de transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra, da doutrina que ouviste, para que o Espírito seja convosco. Então, Jesus não disse que... Ele sabia que não ia ser naquele momento, todos não teriam, né? Não teria tempo. Então, nós temos tempo ainda, nós estamos ainda nesse tempo, né? Nós estamos ainda com essa possibilidade. Da impressão assim, houve a ressurreição, houve aquele momento, aquele tempo, não aproveitamos, então não podemos aproveitar mais? Não. Todo tempo é tempo de aproveitar. E não tem tempo para isso. Só depende de nós. É isso que Jesus quis dizer nessa resposta, né? Não vos compete saber tempo, nem épocas da transformação do mundo, mas sim serdes minhas testemunhas em toda a terra. Então, nós que já conhecemos essa história do cristianismo, nós que já conhecemos o Evangelho, nós temos que fazer esse trabalho, né? De sermos a sua testemunha. Da doutrina que ouviste, para que o Espírito seja convosco. Deveriam os discípulos identificar-se com o Espírito e conhecer o Espírito da verdade, para anunciar a gente a salvação que libertaria do mal. Quem seria esse Espírito da verdade? Esse Consolador, que, portador de dons e com todos os poderes, viria realizar a missão. Então, isso ficou, né? Só que o Espírito, gente, da verdade, o Espírito Santo, como fala, não é uma pessoa, não é uma coisa só, mas toda aquela falange de espíritos que viam destinados a trabalhar, né? Missionários que vinham com essa missão de trazer a boa nova para nós. É como se fossem os governantes, né? Quem é o governo? É uma pessoa só? O governante é uma pessoa só? Sabe que Jesus não estava sozinho nessa missão. Ele tinha uma falange de espíritos com eles, né? Que eram os discípulos, eram os santos, eram as pessoas que vinham trabalhando com ele, né? Nesse movimento de trazer essa libertação para nós, né? Através dessa experiência que ele nos trouxe. Então, a gente tem que pensar que a história do cristianismo é profundamente fundamentada em 3 elementos centrais. É o que nos diz aqui os ensinos de Jesus, né? A ressurreição de Jesus, a ação do Espírito Santo, né? Que são da falange, e a fé, que através disso nós desenvolvemos a fé, que une os seguidores ao longo dos séculos. Depois desse movimento, foi só, né? Ele vai só aumentando, ele vai só envolvendo. Então, é um movimento que não é da doutrina, não é de uma religião, não é de outra, mas de todos que creem em Cristo, né? De todo que acredita em Cristo, que tem essa certeza. Então, esses pilares, eles dão sentido a essa narrativa cristã que nós tivemos aqui. Então, a ressurreição de Jesus, que foi o marco inicial do cristianismo,
que é o antes e depois de Cristo, né? E essa ressurreição é o evento mais importante, é o ponto de partida para esse movimento, da gente acreditar, da gente entender, né? A vida eterna, a vida futura. Após a sua morte, a ressurreição foi interpretada pelos discípulos como uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, confirmando Jesus como o Messias prometido e o Filho de Deus. Então, ele não só falou, mas ele viveu essa experiência, né? Esses primeiros seguidores, né, que são os apóstolos, espalharam essa mensagem de que Jesus estava vivo, tornando a ressurreição a principal base teológica e evangelística. Esse evento deu aos discípulos uma coragem renovada, levando ao surgimento da igreja, né, primitiva em Jerusalém e, posteriormente, a expansão pelo mundo, né? Então, se espalha por aí em nome de diversas religiões, que somos nós, os homens, que modificamos, né? Mas é uma crença só, né, da vida eterna. Do Espírito Santo, né, que ele sustenta a igreja, ele nos sustenta. Esse Espírito Santo é descrito em todas as religiões, cada um de uma forma, mas que nada mais é do que a falange que governa, né, o nosso planeta. E ao longo da história, a ação do Espírito Santo tem sido associada à renovação espiritual, aos dons, aos carismas dados aos fiéis, né? A Igreja Católica fala muito assim, né? A unidade e a pureza da igreja, mas é a unidade e a pureza de Deus, de Cristo entre nós, né? E a fé, através desse movimento, desse entendimento da reencarnação, da vida eterna, de que a vida não acaba, desenvolveu o que em nós? A fé. É acreditar, é ter a certeza de que a gente pode, que tudo vai acontecer, né? Então, a fé cristã, ela é a resposta humana à mensagem do Cristo. Então, a melhor maneira da gente responder a Deus é ter fé, que às vezes nos falta um pouquinho, né? De vez em quando a gente fica vacilante nessa fé, mas quando nós entendemos que a nossa vida é eterna e que tudo está muito certo, que tudo que está acontecendo é o que nós precisamos, que nós temos para renovar a nossa vida, para dar um caminho na nossa vida, isso é fé, né? Então, esses são os 3 pilares dos ensinos de Jesus que nos traz, né? Ressurreição, espírito e fé. Elas trabalharam juntas na história cristã. A crença na ressurreição fundamenta a fé dos cristãos, enquanto o Espírito Santo fornece a força e a direção para que essa fé seja vivida e compartilhada. Você ter fé não é ficar sozinho nesse movimento, mas compartilhar. Ao longo dos séculos, essa combinação permitiu ao cristianismo enfrentar crises, adaptar-se a novas culturas e a permanecer relevante. Tem aí mais de 2000 anos e ela continua relevante, né? Hoje, esses mesmos elementos continuam sendo centrais para a identidade cristã, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo a viverem e proclamarem o Evangelho de Jesus. Então, historicamente é isso. E no Espiritismo, né? E na nossa doutrina, que é o que a gente estuda aqui, o que acontece? No Espiritismo, morte é o ato de nos perdermos, de abandonarmos a trajetória do bem, baseado na moral do Cristo. Então, para nós, morte não existe. Morte é ficar parado, estagnado, né? Faltando a moral. Não, se abraçarmos os erros morais. Eles representam um bloqueio à nossa evolução, um caminho à estagnação evolutiva. Para os espíritas, a única instituição válida para emitir julgamentos sobre si é a nossa própria consciência. Então, o Espiritismo vem nos trazer que todo esse movimento de evolução é através de nós mesmos, através de nossa consciência. Todo julgamento somos nós mesmos que fazemos, porque sabemos que tudo que nós temos é resultado das nossas vivências, das nossas dificuldades, das nossas mazelas, né? Então,
A consciência ela é a medida da justiça divina durante o período da nossa encarnação. Nossa guia e fiel companheira. E às vezes a gente fica assim, eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Sabe. Você sente, você parar para pensar, se você parar para olhar no outro, até se você olhar para o seu irmão, a sua consciência vem. Né? O que eu quero para mim, eu tenho, né, desejar para outro. Isso é uma consciência que fala muito alto para nós. Então, empatia é um fator, né, de reflexão muito importante para nós entendermos a nossa consciência. E adotar a reencarnação, né, como nós adotamos na doutrina, como verdade, altera todo esse plano espiritual. Passamos a pensar em longo prazo, a calcular nossa existência e o impacto de nossos atos. Tudo que nós fazemos tem um impacto. Tudo que nós desejamos tem um impacto. Tudo que nós pensamos tem um impacto. Então, a doutrina é muito severa conosco mesmo, né? A consciência é muito severa. Então, além de tornar a moral de Cristo mais adequada e justa, né? Ela é severa porque nada é injusto, tudo está certo. Ressurreição é o que todos passamos no desencarne. Nós nascemos de novo lá, do outro lado, né? Na vida espiritual, levados pelas somas dos nossos atos. Então, renascemos lá do outro lado, reencarnamos, ressurgimos, né? Ressuscitamos, mas tudo de acordo com os nossos atos, com a nossa consciência. É isso que a doutrina nos ensina e nos orienta, né? Então, sendo o Espírito Santo, não sendo um símbolo, mas uma entidade abstrata, misteriosa, né? Não misteriosa, mas as altas individualidades, os ilustres sábios, santos do mundo espiritual, que assumiram esse encargo de executar a lei divina, e o que fazem aqui na Terra pelo ministério dos profetas, ou seja, pelos médiuns, porque profeta na linguagem antiga é médium. Então, os médiuns, né, os profetas, os santos que tinham, né, as virtudes das pessoas virtuosas, fazem parte desse Espírito Santo. Então, para nós espíritas, o Espírito Santo não é um símbolo, mas uma realidade, né, de espíritos que nos auxiliam, nos orientam. E o Evangelho usa a expressão Espírito Santo não para designar uma pessoa, né, mas para os nossos governantes. Sendo assim, podemos afirmar que Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos e os outros santos que, através de suas virtudes, se distinguiram, fazem parte dessa unidade, desse Espírito Santo, que constitui a Igreja triunfante, testemunhando e transmitindo por seu intermédio as mensagens divinas, fazendo parte dessa unidade, esse todo que é o Espírito Santo. Então, a história do cristianismo, ela é um movimento suave, né? Que narram esses acontecimentos que foram maravilhosos para nós, né? Para os espíritos. E se a gente estuda isso com boa vontade, com o espírito aberto, com vontade de aprender, porque a gente leu aqui algumas poucas passagens que a gente tem aqui no livro, mas a gente sabe que a cada livro que a gente lê vai aprofundando, né? Cada apóstolo, cada espírito que nos traz as mensagens de uma outra visão, de uma outra forma, vai aprofundando essa visão nossa. Então, estudar isso, né, com boa vontade, com critério, né, essas manifestações, nos deixará a ter uma fé viva, robusta. Então, um estudo que vai nos auxiliar nessa fé. Inteligente, racional, porque às vezes ouvimos o que o outro fala e não estudamos. O que acontece? Ouvimos a opinião nossa, a opinião dos homens, e não um estudo sincero e real que a espiritualidade nos traz. Então, isso é muito importante, o estudo, né? Não só para a vida presente, não só para a gente ter entendimento, mas para a nossa vida futura, né? Porque através desse entendimento, né, nós vamos nos aperfeiçoando e nos aproximando de Deus.
Então, olha quanto é importante o estudo para nós, ter esse entendimento, fortalecer a nossa fé, torná-la robusta, forte, para que nas nossas dificuldades que nós temos, né, no dia a dia, a gente não esmoreça. Sendo justificada nesses princípios, né, nossa fé se ergue, ela se torna inabalável, semelhante, como diz, né, na parábola de Jesus lá, a casa construída sobre a rocha. Então, quando nós estudamos, quando nós nos colocamos dispostos a aprender, a entender esse movimento de Jesus, né, esse movimento da reencarnação, esse movimento do Espírito Santo, que é toda essa governabilidade, toda essa engenharia sideral que nós temos para cuidar de nós vamos fortalecendo também a nossa fé. E é verdade, né, gente? A gente que estuda já um pouquinho, a gente vê que a gente tem mais força de vontade de ter essa fé, né? A gente procura mais. Nem sempre a gente consegue, né? A gente vai ser sincero, mas a gente está tentando, né? Então, é esse sentimento de imortalidade que nos anima, que nos fortalece. É essa certeza de outra vida que nos faz viver nesta de fonte erguida, com vontade, sem desfalecer. Não estamos dizendo que às vezes estamos sangrando os pés, né? Nós estamos doloridos, com movimentos espinhosos na nossa vida, né? Às vezes até que tentam impedir a nossa marcha, né, para o bem. Mas nós estamos lá, tentando, né, com força. E sem essas luzes que vêm do além, sem esse poderoso farol habilmente manejado pelos Espíritos do Senhor, como poderíamos manter nossa fé? Se a gente não tem esperança, se a gente não entende todo esse movimento, será que poderíamos ter fé? Manter essa fé? Quantas pessoas nós vemos desesperadas, querendo tirar as próprias vidas, não é? Quantas pessoas ficam sem perspectiva, não conseguem ver um além, um futuro. A gente convive com pessoas que não conseguem enxergar, que entram no desespero, não espera nem assim. Às vezes falo assim, vamos dormir, amanhã vai ter uma solução. Não consegue. Para você é fácil. Não é fácil, não. É a gente ter fé, é acreditar, é ter certeza que isso vai acontecer, que vai passar, né? Essa certeza que vai passar nos auxilia muito, que tudo passa, né? E nós temos esse auxílio o tempo todo. Isso também é uma certeza, que nós sabemos que muitas pessoas não têm, e que leva ao desespero, leva a desarvorar com o mal, a querer tudo materialmente o tempo todo, desarvoradamente, não é? Passando pelos outros, tirando o que é do outro, e tendo essa dificuldade tão grande que só vai trazer mais espinhos, mais dores, mais dificuldades. A gente, quando já consegue ver isso, não que nós não tenhamos, que nós já fizemos muita coisa errada, mas pelo menos a gente tem um outro olhar, tem uma outra certeza. Isso nos auxilia muito, isso é muito consolador. Então, a doutrina é consoladora por isso, que nos orienta nesse sentido, né? Sem dúvida, o Espiritismo, ela é a base que fundamenta essa crença, né, da fé no futuro, que nos fortalece, que nos ensinando o amor, a benevolência, a humildade, o desapego aos bens do mundo, as lições de altruísmo, de abnegação, que essa imortalidade nos impõe, nos auxilia muito. Porque sem a fé, nenhum sentimento generoso poderá erguer a alma humana. Sem a fé, nenhuma caridade, nenhuma esperança, nenhuma virtude pode nascer. Como que nós teremos alguma virtude sem acreditar? Como nós faremos uma caridade sem acreditar que o outro vai ficar melhor? Né? Como teremos esperança se nós não temos uma visão futura? Então, a fé, ela nos ergue, né? E sem a fé, nenhuma virtude pode nascer, nenhuma virtude pode crescer, florescer, frutificar
na consciência dos homens. Porque tudo isso que a gente está falando aqui é na nossa consciência. Não é para o outro, mas por nós mesmos, é para nós mesmos. Essa consciência do dever cumprido, da esperança, de que vai dar certo, que vai passar. O mundo melhor começa em nós mesmos. E quando nós somos otimistas, o mundo não fica melhor. A gente age, a gente move, a gente tem esperança. Quando nós somos pessimistas, o que acontece? Ficamos de espectador, sentamos e cruzamos o braço. Ficamos lá, de braço cruzado, esperando que aconteça. E não acontece, né, gente? Mas quando nós somos otimistas, não. Nós fazemos esse movimento, como Cristo fez. Ele acreditou em nós e veio, trazer esse movimento para nós, nos mostrar como é que poderia acontecer, como é que acontece e como pode acontecer conosco, né? A fé, ela remove as dificuldades para aqueles que caminham para Deus. Ela dignifica o homem, ela eleva, ela ilumina e ela santifica. Santifica-se. Nós podemos ser santificados através de nossas ações. Por que não? Se o outro conseguiu a iluminação, esse crescimento espiritual, nós também poderemos, né? Porque esse é o caminho da humanidade. Sejamos todos santificados. Cheguemos a esse patamar, né? Na presença de Deus e de Jesus. Então, fé, não há palavra que ocupe tão pequenininha, que ocupe, tão grande espaço dentro de nós, com tanta força, com tanta expansão. É uma palavra pequenininha que expande tanto na nossa vida. Então, ter fé é ter a certeza dos nossos destinos na imortalidade. Ter fé é sermos guiados por essa estrada, iluminada que Jesus nos trouxe, que Ele nos legou. Isso é ter fé. Ter fé é ser possuidor do maior tesouro que a alma humana pode adquirir na Terra. Então, isso é ter fé. Fé é um tesouro. Olha, através da ressurreição, através da espiritualidade, nós poderemos ter esse tesouro. Mas depende de nós, de nossa consciência, do nosso desejo, um desejo desse movimento, como Jesus trouxe para nós. Então, aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, termina o estudo dizendo assim: o Espiritismo vem realçar esses 3 fatores do progresso humano: a ressurreição, o espírito e a fé, como partes integrantes de um mesmo todo e indispensáveis ao outro. Quer dizer, um depende do outro, Eles são indispensáveis. Eles são testemunhos vivos que se completam, colunas principais do cristianismo. São eles que nos dão a visão da outra vida, no qual colheremos os frutos do nosso trabalho, dos nossos esforços, pelo nosso próprio aperfeiçoamento. Então, essas 3 pilares que nos fortalece, que nos envolve e que não tem outro caminho. Quando a gente leu ali o título, Ressurreição, o Espírito e a Fé, acho que eu vou estudar coisas diferentes. Não, nós estamos estudando o mesmo movimento, uma mesma coisa que nos eleva, que nos fortalece e que é o pilar do cristianismo e é o pilar de nossas vidas. Aí, quando a gente está estudando, eu fiquei pensando, isso transformou o mundo, transformou o cristianismo. E o que nos transforma no dia a dia através disso, da fé? Quando a gente pede para cada um pensar aqui agora, o que nos transformou no ano de 2024, cada ciclo de ano a gente pensa, esse ano eu vou modificar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser mais firme, eu vou vir mais no centro, vou trabalhar mais. Aí depois a gente esquece, Mas a gente também pode parar para pensar o que nos transformou esse ano. Eu acho que isso vai nos auxiliar para que possamos agora, no novo ciclo que vem aí, do tempo material,
para que a gente possa dar um impulso maior na nossa vida. Esse movimento aqui impulsionou a fé. E o que nos impulsiona todos os dias? Que sentimentos nós passamos por esse ano que nos impulsionou? Tivemos perdas, tivemos ganhos, tivemos alegrias, né? Quantas coisas que nos impulsionaram. Porque esse movimento tem que vir tão forte que venha para a nossa consciência e nos transforme. Quando perdemos alguém, perdemos, entre aspas, né? Quando alguém desencarna em nossa vida, sentimos uma dor profunda. Mas será que aquele alguém não fica dentro da gente, que nos fortalece, que nos modifica, que nos impulsiona? Não é? Quando nós recebemos alguém, eu acabo de receber uma neta aí surpresa, né? Gente, que movimento de vida é esse na nossa vida, que até emociona, né? O que isso faz para a gente modificar? Será que realmente não é um motivo grande para a gente se modificar? Então, nós temos todos os dias um motivo. Deus nos auxilia, a espiritualidade, tal, que isso é um auxílio, não é em vão, não foi à toa, não foi sem querer, não caiu de paraquedas, né? Não é um Kinder Ovo, como ficam brincando comigo, eu ganhei um Kinder Ovo, não é. Então, assim, e ganhamos Kinder Ovos todos os dias que podem nos mover. Então, assim, acho que cada um de nós passou por alguma coisa que pode nos levar a essa transformação, né? Como Jesus nos trouxe, e a espiritualidade, o Espírito tem trazido a gente todos os dias. Todos os dias, não precisa ser um ano todo, mas nós temos motivo para nos transformar, para nos fortalecer através dessa fé. Então, essa é a reflexão que a gente traz hoje, né? Nesse finalzinho de ano, próximo do aniversário de Jesus, que nos alegrou tanto, nos trouxe essa riqueza, né? De nos mostrar essa imortalidade que foi tão importante para nós, através da sua ressurreição, mostrar que a vida é eterna e que nós podemos ser melhores todos os dias, né? Podemos nos transformar e ressurgir todos os dias de uma nova forma, né? Então, que fica aí para nós nessa semana, tá? E obrigada aí pela oportunidade. Toda semana eu deixo esse lápis cair. Obrigada, você. Então, nós agradecemos a nossa irmã Enir por nos ter trazido esses ensinamentos, que possamos realmente refletir sobre todos esses ensinamentos e termos certeza, né, dessa presença de Jesus entre nós, nos trazendo momentos divinos, momentos de aprendizado, momentos de crescimento espiritual. Então, vamos agradecer, envolver em nossa prece os nossos entes queridos, por aqueles que convivem conosco, aqueles que estão em nossos momentos no dia a dia, por aqueles que já se foram, estão em outros momentos, vivenciando novas experiências. Que todos nós, Senhor, possamos aproveitar esses instantes, fazer a nossa reforma, refletir melhor sobre todas as nossas atitudes, colocarmos em prática este amor que tu nos ensinaste há tanto tempo e ainda estamos tão infantis para vivenciar esse amor na plenitude, que ele possa tocar os nossos corações e junto de nossos irmãos possamos transformar esses nossos momentos em momentos de alegria, de paz, de equilíbrio, de bom ânimo. Abençoe, Senhor, todo o nosso planeta, por todos os nossos irmãos que neste momento ainda não te compreendem, que estão ainda perambulando pelas ruas, que estão sem saber que direcionamento tomar, que tu possas estar com cada um deles, Senhor, levando a tua presença, o teu amor, a tua paz. Assim, querido Jesus, agradecemos por tudo que temos. Pedimos paz e equilíbrio a todo o nosso planeta, por todos os nossos irmãos em humanidade.
Agradecemos aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, que nos intuem, que nos ajudam, que nos dão o direcionamento a seguir. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Permaneça conosco, Senhor, o retorno aos nossos lares, que possamos levar para até os nossos irmãos que lá estão, todas essas reflexões, todos esses nossos momentos de transformação, de alegria, de estarmos vivenciando o seu amor, o seu evangelho. Abençoe-nos, Senhor, nos dê a paz, o equilíbrio durante toda esta semana. Que teu amor e a tua luz se façam presente em cada lar, em cada coração nesses instantes. Fique conosco, Senhor, nos amparando, nos guardando, nos dando toda essa paz que tanto precisamos. A todos nós aqui presentes, aos nossos internautas que nos assistem através das nossas lives, por todos aqueles que não puderam estar aqui conosco nesta noite. Graças a Deus, que assim seja. Então, vamos para o passe. O passe não é obrigatório, aquele que estiver se sentindo bem pode permanecer no nosso salão.